Vamos lá, o Carlos Oliveira, ele fala assim: por que histórias de possessão se intensificam na quaresma? Tem isso também? Tem mais casos de possessão, talvez? É, porque eles estão aí, né? Eu acho que tem um diálogo imediato com isso. Quer dizer, a gente vive um instante, nesse período, um instante de super Maior empoderamento dos capeta, dos diabos. A gente falou aqui, claro, tem essa visão, essa perspectiva do evangelho de Judas, mas não é essa a compreensão majoritária, né? A majoritária é que ele cedeu à corrupção, né? A sua ganância fez com que ele se corrompesse e entregasse o mestre dele, o filho de Deus, por 30 moedas. Então, por que ele fez isso? Porque ele foi influenciado, porque ele sofreu exatamente essa carga e sucumbiu, e não resistiu a todas as tentações, muito diferente do seu mestre, que foi tentado por 40 dias e não sucumbiu em nenhuma das possibilidades de tentação que ele foi submetido. Então, talvez seja um pouco isso que explique esse período de carga maior de demônios e de possessão. O Dani fala uma coisa que é interessante, que Dani, eu vou falar e você continua, pelo amor de Deus, só pra te lembrar. Que eles não falam isso não, né? Não, nunca falei isso. Nunca falei isso. Que você fala que isso, eu vou bastante em igrejas também, porque as igrejas também são espaços de enterramento, de sepultamento, e nesse período da quaresma em particular, a gente vê muitas igrejas cobrindo as imagens de devoção. E aí tem uma explicação que você deu que é muito interessante. Então, mas essa é a explicação da vovó de novo, né? Mas é que a gente tá falando aqui hoje. A gente tá falando tudo que a gente tá falando hoje aqui, porque as nossas tradições familiares conduziram a gente para essas ideias. Né? Ela falava que na época da quaresma, como os demônios estão à solta, eles conseguem entrar nas imagens de gesso, né? Imagens sacras, e quando a gente estiver orando para as imagens, tocando na imagem, né? A gente vai estar orando para o próprio diabo, que é o que ele queria que Jesus fizesse com ele, né? Me adore, ajoelha. Então ela falava que se tem que cobrir todas as imagens nessa época de quaresma, mas depois o diabo vai embora e deixa a imagem boazinha. Mas sabe que você teve essa pergunta da possessão, por que isso se intensifica na quaresma? Você sabe que conforme eu vou estudando e ouvindo pessoas de outras religiões, eu vejo que o demônio, como a gente conhece, ele vai perdendo bastante força. Porque, por exemplo, você fala de Lúcifer, Satanás, que pode ser o demônio dos cristãos, mas tem algumas religiões que não tem eles como demônios, tem eles como divindades boas. Sabiam que abriu uma igreja nesses últimos dias aí, abriu uma igreja luciferiana no Rio de Janeiro, que tem cruz invertida, que é uma igreja toda preta, lá em Itatiaia, no Rio de Janeiro? Abriu. Uma igreja, cara, é do mestre Jonan. Eu já entrevistei o mestre Jonan, que abriu essa igreja. Você passa assim na Dutra, você vê ela. É uma igreja toda preta, assim, com umas cruzes invertidas em vermelho. E aí dentro tem umas imagens de Lúcifer como um anjo e tal. E aí eu falei, cara, você vê que pra eles Lúcifer não é um demônio. Então, quando a gente fala em possessão, estão falando possessão de quem? Nem vou comentar nada, deixa eu falar. Aí a igreja dele. E sofreu intolerância religiosa, hein? Deixa eu fazer uma pergunta de um cara leigo, tá? Entendo, respeito a escolha de todo mundo. Uma pessoa por que você precisa, pra cultuar, então, uma entidade como Lúcifer? É uma pergunta que é genuína, não é nenhuma crítica. Por favor, até porque já caiu o copo. Vai. Assustado o suficiente com isso. Mas por que você precisa subverter todos os símbolos cristãos para ter um processo devocional a uma entidade que nesse universo ela é tida como demoníaca, entendeu? Por que não tem uma liturgia própria que não precise imediatamente subverter tudo que fala dos cristãos? Por que precisa ser antagonista? Então, por que precisa ser esse, agora eu que era mal para esse lado, agora vai virar o bem, e esse outro lado aqui vai virar o mal, é isso? Não, são todos bem. Então por que você... Perfeito, tá aí. Por que então você precisa subverter todas as imagens de como se elas fossem
o inverso, como se elas fossem antagonistas? Por que não tem uma simbologia própria? Por que você precisa pegar a cruz, que é um símbolo de martírio, inverter. penitência? E a cruz invertida nem é um símbolo do contrário. Não, podia ser Paulo, podia ser uma devoção a Paulo que foi crucificado. É Pedro, né? Desculpa, Pedro que foi crucificado. De ponta cabeça. Paulo foi decapitado. Aliás, tem uma história, para quem gosta, a história de Paulo quando é decapitado é incrível. Tem na Itália uma igreja que chama a Igreja das Três Fontes, que ela imediatamente está ligada a decapitação de Paulo. Porque falam que quando cortaram a cabeça de Paulo, a cabeça dele quicou 3 vezes. E cada vez que ela quicava, nascia uma fonte de água, né? 2, 3. Então, mas podia ser a Pedro, porque Pedro que é crucificado. Tem vários simbolismos. E não se usa o simbolismo da cruz de ponta cabeça, nem para se referir a Pedro. Quer dizer, essa é uma dúvida genuína minha. Por que imageticamente... Porque as imagens, né? A gente está falando muito desse universo católico. As imagens, ninguém, pelo menos no catolicismo, ela não é utilizada, ela não é o fim da oração. A imagem é uma projeção imagética para você alcançar, aí sim, o que você vê a partir daquilo. Então, não existe nada de sagrado na imagem em si, sim no que ela representa, e sim no acesso que você vai buscar a partir dela. Então, por que você precisa, para ter na sua religiosidade, na sua espiritualidade, ainda mais achando que todo mundo é legal, todo mundo é bom, por que você precisa subverter as imagens cristãs, representando elas sempre de uma forma antagônica? Mas como subverter? Porque o que eu entendo dessas novas não, né? Mas dessas vertentes é que, por exemplo, tem a imagem de Lúcifer que tem... Por exemplo, eu não fui na do Mestre Jonan lá no Rio de Janeiro, mas eu fui em uma lá no Rio Grande do Sul, não é Viamão, mas eu vou lembrar o nome da cidade, que é de outro líder religioso, mas lá ele abriu a nova ordem de Lúcifer na Terra, e ele tem uma imagem de Lúcifer, que é a imagem de um anjo, muito bonita a imagem, assim, que de um lado ela é um anjo perfeito, né, com asas, e do outro é como se fosse um anjo das trevas mesmo, né? Representando o bem e o mal e tudo mais. O que eles falam é que essas entidades, o nome do líder dessa igreja é Tata Hélio de Astaró. Ele fala o seguinte, ele é bem jovem, inclusive, tem 23 anos. Ele fala assim, que a Lúcifer, eles são muito antigos, mais antigos do que os próprios deuses cristãos. Então, eles são os deuses da prosperidade, os deuses da justiça, eles são os verdadeiros deuses. Então, pelo que eu entendi, eles não subvertem, eles não, tiram... Eles não tiram Jesus como, tipo, o mal da história. Não, eles não invertem a situação. Entendi. Mas eles têm essas... Por exemplo, a mãe Michele da Cigana, ela cultua Belzebu, né, que é um deus que para ela é um deus que tem chifre, que tem cabeça de bode e que tem corpo... Ah lá, essa daí é a estátua de Lúcifer que eu fui lá visitar. Onde é? No Rio Grande do Sul. Essa que deu uma confusão danada? Foi, inclusive, é de Alvará. Ele fala que ele queria abrir a igreja e ele fala que não liberam, ele precisa apresentar um tipo de alvará lá que não estão liberando para ele fazer os próprios cultos dentro da propriedade que é privada. Isso que o Tata Hélio fala. Mas deu um problema de alvará, eu não sei se resolveu ainda, mas é essa imagem aí que tá lá. Em Gravataí. É Gravataí, no Rio Grande do Sul, isso. Eu fui lá visitar, cheguei, tava tudo escuro, só ela iluminada no meio do nada, assim. No espaço cemiterial, não tem nada a ver com Lúcifer, hein? Nada a ver. Não tem nada a ver. Outra vertente religiosa, lá no cemitério da Saudade de Campinas, a gente tem um santuário do Seu Tranca-Rua das Almas, que tem uma indumentária que ela não... Ela tem os crânios... É um Exu, não tem nada a ver com isso. Então, tá com cartola, né? Com a capa. Lógico, com a indumentária das entidades de esquerda que são cultuadas pela Umbanda. Ela é um santuário do Exu, do Seu Tranca-Rua das Almas, conectado à Umbanda, principalmente pelo meu querido amigo Daimon Ruas. E cuida muito bem, aliás. Então, eu consigo entender uma indumentária imediata, claro que isso é da minha ignorância, da minha experiência de vida, tá, gente? Não tem nenhuma, não é julgamento aqui, mas eu consigo entender a ilustração imagética de um culto a partir das experiências, a partir do que você acessa, e claro, porque é isso que vai te conduzir ao resto.
A imagem te apresenta, a ritualística complementa isso de forma sensorial, com música, com oração, com as oferendas, com os ebós, quer dizer, tudo. Mas lá é muito claro, lá é muito evidente para mim qual que é o propósito desse espaço dentro do cemitério. Eu acho que o Santuário Tranca-Rua das Almas de Campinas é o único no Brasil. É o único por ele ser dentro de preciso ir lá conhecer, por ele inclusive. ser dentro, quando você quiser. Por ele ser dentro de um cemitério real. Ele não é um cenotáfio, né? Não é um lugar onde são simulações. É um cemitério mesmo. É um cemitério de verdade. E é muito legal, porque o cemitério de Saudade de Campinas não é porque é o meu cemitério favorito. É o meu cemitério. É o meu cemitério. Eu tô enterrado lá. Eu estou enterrado lá. Em Copacabana, se ele não vai no show da Que é o meu cemitério favorito, né? Onde tudo começou, meu interesse por isso. Que é um cemitério muito bonito, plural, porque você tem o cemitério, você tem o Santuário Tranca-Rua das Almas, você tem um pequeno braço de cemitério protestante, onde tem reverendos americanos. Esse aí, o cemitério, esse aí é o Santuário do seu Tranca-Rua das Almas. Aí ele estava em construção ainda, agora ele tá bonitão lá. Tem um braço de um cemitério que eu acredito que seja um cemitério protestante, tem todas as ordens católicas, um dos cemitérios mais bonitos que eu já fui, que é o Cemitério do Santíssimo Sacramento da Catedral, que é onde gravaram o filme Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem uma parte do cemitério São José, que é um cemitério que tem muitas referências de religiões orientais. Então, o cemitério, eu gosto muito do cemitério de Campinas, porque ele tem um pouco do espírito do nosso rolê, assim, de usufruir tudo. De usufruir de tudo isso a partir de uma ideia de respeito, de pluralidade religiosa. Que eu acho que é a parte mais legal, independente de qualquer coisa, é todo mundo respeitar os seus espaços, né? A religião é caminho, não é fim, né? Pelo menos é isso que o homem falava, né? Ele nunca criou religião nenhuma. Ele deixou um monte de lição aqui pra gente e falou, se organize. Tá cheio de porteira de igreja, né, cara? Gente que, você não pode entrar aqui na igreja por causa disso ou daquilo. Mas é que, pra mim, é muito claro, é até uma ideia utópica a gente, por exemplo, olhar, porque, por exemplo, o seu Tranca-Rua das Almas, para vertentes evangélicas e cristãs, ele é um demônio. É demônio, Não tem. Mas não existe essa referência na religião de matriz. Essa que é a beleza. Então, mas é o que eu tô te falando. Lá na religião da matriz não existe. Quando a gente tenta adaptar não tem demônio. uma religião na outra, não tem demônio. Não tem. Mas quando aparecem as religiões monoteístas, é normal as outras virarem pagãs. E assim, é tudo demônio na cabeça de alguns, mas, né? Então, quer dizer, quando eu entendo, por exemplo, a mãe Michele da Cigana, que adora Beelzebub, ela fala, também não acredito em demônio. Não, na verdade, ela acho que até acredita no demônio, mas o Beelzebub, pra ela, não é um demônio. Mas se vê uma entidade com um chifrão, com corpo de... cabeça de... Imageticamente. Cabeça de bode, corpo de gente, aqui com seios e com pênis, simbolizando o masculino e o feminino. Então, assim, as pessoas falam, tudo que tem chifre é diabo, não tem conversa. Mas aí quando você pega Lúcifer e faz uma imagem dele, acabou, assim, não tem. Eu já vi até muitos padres, inclusive padres famosos, falando, vocês viram que abriu uma igreja de Lúcifer? Aí quando você vai perguntar pro mestre Jonan, Lúcifer pra ele é um deus. É uma outra coisa. É uma outra coisa, não é o Lúcifer do cristão.